Dinâmica, sábado e domingo pela TV Rema. E assista também, agora nós estamos começando pela TV Jovem Pan News. Assista também a gente lá e na rádio Jovem Pan News. Estamos crescendo devagar, mas com consistência. Vá lá, deixe sua mensagem, compartilhe, bote o nosso programa em todas as suas redes, em todas as seus amigos do WhatsApp. Hoje, com o patrocínio da SES Brasil, eu tenho o maior prazer de receber aqui um colega advogado. Já tivemos juntos em alguns momentos. E é um advogado especialista na questão indígena, Ramires Andrade. Ramires, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós aqui vamos dar muito grito em defesa das comunidades indígenas, em defesa dos povos originários. Tudo bem contigo? Tudo bem, Robson. Primeiro, te agradecer pelo convite, né? Também cumprimentar aqui todos os teus telespectadores, o pessoal que acompanha esse canal que tem se destacado aqui no ambiente político, né? E trazendo muito conteúdo importante, né? Para a pauta. Eu tô hoje, né? Você mencionou, né? A gente já esteve trabalhando junto ali, já nessa trincheira da advocacia. Quando tu saiu daqui de Porto Velho, tu fosse para o Ministério... Isso, foi para o Ministério dos Povos Indígenas, né? Eu advogo na pauta ambiental indígena desde 2018, né? E em 2023 fui convidado para a equipe do Ministério dos Povos Indígenas e fiquei até março desse ano. De 18 até março? Não, de 23. De 23, né? Uhum. De 23 até Você tem acompanhado, então, essa desintrusão, essa confusão que se instalou aqui com a decisão do Supremo Tribunal Federal de mandar retirar de uma área onde pessoas estariam há 40 anos assentado, mas tinha sido declarada há 40 anos atrás terras indígenas. Você está acompanhando isso? Você advoga para as comunidades indígenas também, né? Isso. A gente acompanha esse processo, Robson. Assim, é um processo bastante complexo, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar para que fique melhor esclarecido, digamos assim, né? Porque não foi de uma hora para outra que se resolveu tirar o povo lá dentro. Retirar o povo, exatamente. Isso tem uma origem, né? Tem uma razão. E passa por um contexto histórico muito importante, né? Que é a colonização do estado de Rondônia, né? De como ela se estabeleceu, né? Como que foi feito, né? E eu falo isso com certa propriedade porque os meus avós vieram para cá nesse período, né? Tá. Então eles passaram por todas essas fases também, né? E o que acontece? Esse período foi um período conturbado, você como um cara muito esclarecido também certamente sabe disso. Foi conturbado porque o plano do Novo Eldorado, né, era um plano de colonização do era uma nova governo fronteira federal, agrícola que se abria. Exatamente, que estava se abrindo, e o plano era ocupar Rondônia, né, e eles tinham um jargão que eles usavam com muita frequência, que era integrar para não entregar, né? Então era ocupar para não deixar um espaço em tese livre, sujeito, né, a eventuais aventureiros aí que viessem disputar território aqui com o Brasil nessas fronteiras. E aí decidiu-se que seria necessário, né, promover essa ocupação agrícola, né? E fatalmente, como em toda a Amazônia e em todo o Brasil, essa era uma região muito povoada por povos indígenas, né? Tinha uma densidade grande aqui de povos indígenas, né? Que viviam isoladamente na floresta. E conforme essas fronteiras foram se abrindo, isso desde as linhas telegráficas, lá no início das aventuras pela Amazônia, né? Desde Rondon. Desde Rondon, exato. Então, assim, desde lá, esse confronto, ele foi inevitável, né? Eu cito sempre como exemplo a cidade de Ariquemes, né? Por quê? Porque a linha telegráfica passou exatamente ali, é o eixo da BR-364, né? É o traçado das linhas telegráficas. E Ariquemes e algumas outras cidades
recebem esses nomes. Ariquemes era um povo que tinha ali naquela região que foi extinto, dizimado. Era uma etnia, e o nome era Ariquemes, o nome do povo. Ariquemes. E aí, por conta desse nome desse povo, a cidade recebeu o nome de Ariquemes, né? E com relação ao povo urueu, né? Tem Urueu-Auau. Urueu-Auau, exato. Que fica em toda aquela região ali da Paudóleo, né? De Costa Marques, de Guajará. Até Jaru, se brincar. Pega Jaru também. Na verdade, o território Urueu-Auau, ele ocupa uma área de 1.867.000 hectares, e ele está incidindo sobre 12 municípios no estado de Rondônia, né? Então ele vai lá no sul e vem no centro, né? Se abrir o mapa de Rondônia, você vê aquela mancha verde bem no meio, grandona, assim. Aquilo ali é o território Urueu-Auau, que está conexo também, tem um mosaico ali com outras terras indígenas, unidade de conservação. E o que acontece, assim, o povo urueu, primeiro que nesse território tem 4 povos de recente contato, né? E outros 3 povos já confirmados que vivem em isolamento, né? Nesse território. 2 nesse território. Eles vivem em isolamento absoluto, assim. 3 povos já confirmados existem lá dentro e vivem em isolamento, não tem contato nem com os não indígenas e nem com os outros povos indígenas do território, né? E outros 2 que estão em estudo, já próximo de se confirmar efetivamente, já existem fortes indícios. Estudos antropológicos. E estudos antropológicos. Então, existe a suspeita de terem até 5 povos isolados, diferentes, né, e isolados dentro do território urueu, e mais 4 povos de recente contato, que já têm contato permanente com a sociedade não indígena. E esse contato com o povo urueu não foi menos traumático e menos desastroso do que todos os outros povos no Brasil inteiro, né? E isso é bem retratado num documentário. Tem 2 documentários que eu recomendaria bastante para todo mundo. O primeiro que foi gravado ao vivo, assim, o documentário. Enquanto as coisas iam acontecendo, ele ia sendo gravado. Ele foi gravado da década de 80, iniciou a gravação em 81, né? Quando da instalação do estado de Rondônia, né? Quando da criação do estado de Rondônia. E ele seguiu até 91. O nome é A Década da Destruição, o nome do documentário. Eu conheço. E tem um episódio que é A Década da Destruição na Trilha dos Urueu-Auau. Ele conta a história da família lá do Chico Prestes, que teve aquele caso fatídico, né? Em que os indígenas, à época isolados, mataram os filhos dele, foi aquele rebu no estado inteiro. Então é muito importante, assim, para que as pessoas entendam o contexto em que essa situação está inserida, assistir também aquele documentário. Um outro é um mais recente, que é O Território. Esse eu não conheço, não. O Território é um documentário bem mais recente, que foi dirigido inclusive pela Chay Suruí, que é uma indígena. Chay, que é a filha filha da Neidinha e do Almir Suruí. E ele conta... Foi uma das estrelas agora da COP. Sim, a Chay, ela é um destaque internacional. Eu já convidei aqui, ela disse que no dia que estiver em Rondônia, ela vem me dar uma entrevista. Ela é sensacional. Você ouvir aquela menina, assim, realmente, ela é uma liderança muito forte, muito inteligente e com uma visão de futuro, assim, espetacular, sabe? E nesse documentário eles retratam também a continuidade daquela história que foi contada lá na década de destruição, a permanência daqueles mesmos problemas que afligiam os povos indígenas naquele período, permanecem até hoje. E aí você consegue ter um cenário, Robson, assim, de uma visão muito mais ampla a respeito do problema. Porque o que a gente vê hoje é muita gente falando que eu estou aqui há 40 anos, eu estou aqui... Se a gente for colocar na mesa, essa cronologia, todo mundo perde os argumentos. Todo esse pessoal que está fazendo esse barulho todo. Mas, Ramires, deixa eu me interromper aí, porque aí você faz uma provocação interessante. Eu até concordo com você. Quando você
coloca essa discussão de retirar famílias que estão há 40 anos lá, do ponto de vista histórico, em relação aos povos originários, o nome já está dizendo, são originários, são mais antigos ainda, é óbvio que dentro do... Para a cronologia... E dentro da perspectiva histórica, eu não tenho dúvida que os territórios indígenas, eles prevalecem sobre quem chegou depois, mas está há 40 anos trabalhando as famílias. Ponto. Concordo. No entanto, embora eu reconheça que os territórios indígenas, cada vez mais e durante toda a história desse país, eles foram, cada vez mais, foram agredidos, foram assassinados, executados, estão dizimados. sendo até hoje, né? Tudo isso eu concordo. Tudo isso. No entanto, você cria um problema social que também a gente não pode fechar os olhos de ninguém, seja do ponto de vista, aí sim isso não é mais antropológico, é sociológico e político, de você ter famílias, mesmo elas sabiam que era terra indígena, que elas devem ter sido notificadas na época, né? Não adianta dizer, já estão 40 anos, não sabiam. Sabiam. Mas você tem um problema social também para resolver. Exato. São seres independentes, das etnias que seja branco, pardo, verde, preto, independente da pele, são seres humanos. São famílias. Você tem um problema político estabelecido. E precisa de solução. Eu reconheço que são territórios indígenas. Reconheço. Eu, pessoalmente, acho que são deles mesmo. Eu li, eu dei uma olhada nesses autos. Só que nós temos um problema social criado historicamente, porque lá atrás, quando eles foram notificados, é lenta a justiça mesmo. Os órgãos de governo criaram também, são culpados, o INCRA, a FUNAI, todos eles, que trouxeram essas pessoas do sul do país, de todas as partes do Brasil, para cá, criaram-se os NUARES, que hoje são municípios, que eram os núcleos de apoios urbanos, para poder fixar o território, para que as pessoas se estabelecessem em Rondônia, deram autorização para eles desmatarem, mandaram eles entrar em reserva indígena, ou reservas indígenas foram reconhecidas logo depois. Você tem, como que resolve isso? Isso se resolve com política séria. A resposta é bem simples e objetiva. Em geral, se resolve com política séria e com políticos sérios. Vamos lá. Temos um problema, né? Esse problema começou quando o Estado, né? Eu estou falando Estado, não Estado de Rondônia, eu estou falando Estado-nação, estou falando Estado brasileiro. O ente, né? Quando o Estado brasileiro primeiro deflagrou um programa de colonização absolutamente desastroso. Sim, né? Concordo. Começou ali o problema, né? Quando disseram, vamos ocupar a Amazônia a qualquer custo, né? E começou com Rondônia esse desastre, infelizmente, né? Então Rondônia acabou sendo essa fronteira, assim, né? E o que acontece? Quando essas pessoas chegavam, eu vou chegar nessa sua resposta aí, que você me provocou. Eu estou esperando. Quando essas pessoas chegavam, eu falo isso mais uma vez repetindo, assim, com propriedade, porque a minha família veio para cá assim, né? Do Paraná? Vieram, meus avós vieram do Nordeste, né? E meu outro parte de pai já estavam estabelecidos aqui em Porto Velho, porque meu avô era do Seringal, né? Ele era dono de Seringal aqui na região do Abunã. E meus avós maternos vieram do Nordeste, né? Então tu és tu és então descendente de seringalista. Sou descendente de seringalista. E de pessoas que vieram do Nordeste para se estabelecer nesse plano de colonização. Certo. Se fixaram em Ariquemes, né? Então assim, tem muita propriedade para falar, porque é justamente naquela região, né? Se estabeleceram em Ariquemes. Quando eles desciam do ônibus, Robson, vinham nos atoleiros atravessando a 364 recém-aberta, né? 30, 40 dias. Exatamente. Quando desciam do ônibus da União Cascavel, que estava nascendo naquele período, tinha um carinha do INCRA, um servidorzinho do INCRA com um caderninho. Fazendo cadastro. Tinha um número do lote aqui, conforme o cara ia descendo, ia botando o nome do pai de família aqui do lado do número do lote e dizia, vai lá e te vira.
Desmata 50%. Se tu desmatar esse lote É inteiro... Não, se tu desmatar esse lote inteiro, você ganha outro. Esse era o plano. O incentivo para abrir essa fronteira agrícola era nesses termos. Assim. Você vem e recebe um lote. Se tu conseguir desmatar ele todinho e plantar café, cacau, capim, seja lá o que for, você ganha outro. Né? Foi assim com meu avô. Né? E aí o que acontece? Nisso, abriram essas fronteiras em Ariquemes, né? E foram empurrando esses indígenas cada vez mais para margem, né? Para longe da BR. Foi tirando né? do território. Foi tirando do território, exatamente. E aí foram matando muito indígena. Aconteceu aquele caso do Chico Prestes. Eu tive contato, assim, de olho no olho, com uma pessoa, com um senhor, que integrou um grupo de extermínio encomendado, montado pelo pessoal, pelo Chico Prestes especialmente. Estou aqui rendo inclusive minhas homenagens à família dos Prestes e tudo mais, mas isso é retratado no documentário. Uma do das ponto pessoas, de vista histórico. Histórico, claro. Você está fazendo acusação. Não é acusação, assim, é um relato histórico. Um relato histórico. Isso, exatamente. Mas era um grupo de extermínio que, depois desse episódio lá com a família do Prestes e tudo mais, do Chico Prestes, ele porque os descendentes dele estão aí. Estão aí, exatamente. E a gente precisa aqui fazer esse recorte, né, para dizer, olha, foi um desastre, né, para todos os lados e especialmente para ele, para os indígenas envolvidos, né. Mas ele, a sede de encontrar o filho que a princípio tinha sido sequestrado pelos indígenas, ele não mediu esforços e ele usou todos os meios possíveis para encontrar esse filho. Muito legítimo, inclusive, né? Só que ele usou meios que são reprováveis à época, né? Nós avaliamos até hoje como reprováveis. Tipo, tinha um grupo de extermínio, e eu tive esse contato com uma pessoa que integrou esse grupo, que eles enveredavam, passavam semanas na mata caçando indígena com o intuito de encontrar esse menino, que já estava morto, sempre esteve. E aí o que acontece? Nesses episódios todos, assim, os urueus, os povos que viviam no Urueu, eles eram um número muito grande, eles foram reduzidos hoje, tem 120 indígenas. Eram do quantos? povo urueu, eram mais de 1000, assim, eram milhares. Isso mesmo, sabe, assim, 2000 e pouco. Então, assim, aí tem Amondauas, tem Oruim, Cabixi, que são outros povos, além do povo urueu, né, que leva o mesmo nome do território. E aí essa confusão se estabeleceu porque era isso. O cara descia do ônibus, assim que chegava, ia lá para enfrentar indígena e matava indígena. Também não raramente acontecia de indígena flechar brancos, e esse confronto se estabeleceu assim. Foi uma disputa territorial efetivamente, sabe? E naquele período, na década de 70 especialmente, foi quando foram criados a maioria dos projetos de assentamento aqui no estado de Rondônia. Aquele período já havia informações, assim, porque a tentativa de identificação da área do território Urueu-Uauau, ela já vinha desde a década de 30, 40, antes de existir FUNAI, já vinha sendo estudado, sabe, na época que era SPI, né, que foi o que precedeu a FUNAI. E quem fez o processo de demarcação da terra indígena Urueu-Uauau foi um sertanista chamado Apoena Meirelles. Conheci ele. Pois foi assassinado. Foi assassinado aqui, no Banco do Brasil. No Banco do Brasil. Conheci o Apoena. Exatamente. Então, o Apoena, ele já vinha, desde antes da demarcação do território... Por causa de R$100, foi assassinado por causa de R$100. Ele foi assassinado pela luta que ele defendia, na verdade, né? Mas aí a investigação seguiu por esse caminho do latrocínio, né? Então, mas... Esse trabalho de Apoena, esse trabalho do Apoena, assim, ele já vinha notificando ao INCRA, oficiando ao INCRA, quando ele soube dos planos do governo federal, do INCRA, para estabelecer esses projetos de assentamento, ele já informava, e nós temos esses documentos, inclusive, dentro do processo judicial. Ele já informava ao INCRA, falava, olha, essa região aqui, eu sugiro que vocês revejam aí nos projetos, que era só projeto na época,
ainda não tinha sido implantado. Vocês revejam porque isso aqui é área indígena. Mas já tinha o decreto de reconhecimento? Não tinha ainda, nenhum dos dois. Assim, o que tinha eram os estudos, ele já estava em estudo para se estabelecer os limites da terra indígena, né? Ainda não tinha delimitação, mas estava em estudo, eles já sabiam que tinha índio ali. Eles estavam fazendo os levantamentos para identificar Ramírez, as áreas e... Ramírez, me permita interromper de novo, porque esse é um tema muito polêmico, somente para o estado de Rondônia. E eu reconheço que o agronegócio tem interesse de em algum momento, não contar a história, como do outro lado também, mas a gente tem que ver os dois lados. Há uma crítica muito grande em alguns estudos antropológicos. Quando vem um estudo antropológico, ele delimita o tamanho do terreno que seria daquela etnia. Qual é a crítica? De que um ou dois índios, porque eles são nômades. Os índios são nômades. Eles não ficam apenas num local. Eles se estabelecem em região. Sim, mas o tradicional nômade que sai sem rumo, sim, né? Eles ficam transitando, ele fica transitando numa determinada região. Essa é uma crítica que faz o seguinte, que quando um ou dois se deslocam do grupo onde está fixado e vão para outra região passar algum período rápido, eventual, e quando são encontrados, dizem que ali seria, em tese, uma outra tribo para poder delimitar, né? E esses estudos terminam utilizando isso como critério para definição de território indígena. Você conhece essa crítica? Então? Conhecemos. Qual a opinião sua? Mas, assim, isso não é verdade? Não é exatamente assim. Mas também não é mentira totalmente. Não é, mas veja bem. É interpretação? É questão de interpretação. Mas mesmo isso não se aplica ao caso do Urueu. Mesmo isso não se aplica ao caso do Urueu-Uau, né? Isso já havia, assim, essa região, por exemplo, do Burareiro, onde tem... Do Projeto Burareiro. Do Projeto Burareiro. O Projeto Burareiro é o quê? Tem o território indígena e tem o projeto de assentamento, e uma fraçãozinha pequena do projeto de assentamento ficou sobreposto ao território indígena. E nessa região, por exemplo, ali já foi identificado, inclusive, que existia uma grande aldeia. O caso do Apoena Meireles, por exemplo, se deu exatamente dentro do Burareiro. Né? As recomendações dele para que mudasse o projeto foi em razão disso. Exatamente, foi em razão disso. O caso do Chico Prestes, dos filhos do Chico Prestes, lá, o problema que deu com a família do Chico Prestes foi também dentro do Burareiro. Então, assim, com relação a isso, com relação a ser ou não terra indígena naquela região, isso não é mais discussão. Isso não é mais, assim. O território indígena Urueu é um território demarcado e homologado. Então, essa discussão, se é ou não terra indígena, estudo antropológico, isso já foi superado. Mas aí onde é que está a discussão que eu estudei esse processo? Que no primeiro decreto ele estabeleceu o limite de tanta, não sei se foi 800 mil, e quando foi revogado, sobreveio um outro decreto, e aí teria aumentado. Sim. De forma, aí é o que diz, equivocada, aumentado esse território em, se eu não me engano, 3.600 metros, 3 quilômetros para frente. E esses 3 quilômetros que não pertenciam ao decreto anterior, não era TI, não era terra indígena, na hora que foram, isso foi o que me falaram, que o INCRA não comunicou direito e aumentou e terminou desembocando aonde estão essas famílias que agora estão sendo... Isso é uma informação equivocada. Pois é. Vamos lá. Por isso que eu estou aqui me entrevistando. Essa foi a informação que me passaram. Primeiro assim, o processo... E eu ainda vou cobrar que você ainda não concluiu, que você disse... Porque eu perguntei o que fazer com as famílias e agora... É porque isso é a parte final, eu acho. Mas a gente só tem 5 minutos. Sim, tá, então vamos lá. Eu estou olhando para ali por causa do horário, porque o tema é complexo, está todo mundo querendo entender exatamente. Isso. Vamos lá. Primeiro, quando se estabeleceu aquele primeiro decreto, ele não é um decreto de demarcação.
é um decreto que a gente chama, trazer aqui de uma forma mais clara, é uma reserva. É o de 1989, se eu não me engano. Isso, ele estabelece uma área de estudos. Ah, tá. Né? Entendi. Ele só estabelece, nessa área aqui estamos avaliando, estamos analisando para saber se vai se confirmar se é TI ou não. Não, a TI ela já é, porque o ato de demarcação e homologação, ele é um ato formal de reconhecimento. Que a terra indígena é independente de reconhecimento sabe? Da administração. A demarcação e a homologação da demarcação, ela é só um reconhecimento formal, que a terra indígena, o que define se ela é terra indígena não é o decreto, né? É o uso tradicional do território pelos povos indígenas. Então o governo só reconhece, a administração do Estado, ele só reconhece o fato dela ser ou não, né? E aí vamos lá. Termina sendo decreto porque você só vai ter repercussão jurídica. É o reconhecimento formal. Não, a repercussão jurídica ela vai a partir do decreto, mas ela não está vinculada ao decreto. Porque o que eu um digo, ato de reconhecimento. Então, por isso que a Constituição determina que reconhecida a terra indígena, uma vez que o Estado reconhece aquela área como terra indígena, independente de qual seja o meio, é nulo. Já é nulo. Eu escrevi na minha coluna essa semana, vou explicar isso melhor, didaticamente. Na hora que é reconhecido esse estudo antropológico que é território indígena, o judiciário só pode se imiscuir só está sob o crivo dele os atos administrativos e não o reconhecimento da área. E não reconhecimento da área. E aí, assim, qualquer pretensão de posse ou propriedade que já tenha se estabelecido ou que se pretenda se estabelecer sobre aquele território é nulo. Sim. Então, reconheceu a terra indígena, tem título expedido, seja pelo INCRA, seja por quem for, tem escritura pública, registrado em cartório, seja lá onde for, é nula. O que se discute mesmo que o cara tenha uma titulação, né? Independente que essa é a discussão hoje. Essa é a discussão. Eu tenho um título da terra, eu tenho isso, fui fixado, agora querem anular meu texto. E aí, exatamente, nulo, né? Já é nulo. Reconheceu, isso não é eu, não é o Robson, não é a lei, não é o juiz, né? Aliás, é o decreto. É o que estabelece a Constituição Federal, artigo 231, né? Qualquer pretensão de posse, propriedade sobre terra indígena reconhecida é nula. É nula e ponto. O que se discute a partir daí foi uma posse de boa fé? Ingressaram de boa fé naquela região? O INCRA, quando concedeu aquela área, né, tinha ciência de que era terra indígena, não era, ele cometeu um erro, né? Foi o que aconteceu aqui. O Estado cometeu um erro, né? Por isso que a gente fala das notificações prévias que o Apoena fazia lá atrás. É porque, mesmo ciente de que aquilo ali viria a ser uma terra indígena, insistiu em estabelecer os projetos de colonização, e em função disso o Estado errou. Não foi o servidor público X, Y, Z... E como desatar esse nó agora? Como desatar esse nó? Eu te respondi lá no começo que era com política séria e com política séria. Sim, mas do ponto de vista concreto, aí, tem um bocado de gente, de família... O que a gente está vendo hoje, Robson, assim... Indeniza, bota no outro canto... Respeito muito, assim, todo mundo, as opiniões e tudo mais, mas eu tenho responsabilidade com o que eu falo. E eu acho que quem tem mandato... Eu não tenho mandato. Mas quem tem mandato deveria ter muito mais responsabilidade com o que fala. E aí a gente vê hoje uma galera que por muito tempo incentivou a entrada, porque assim, não é todo mundo que está lá de maneira de boa fé, não. Tem muita gente que entrou nas terras indígenas já nesse oba-oba da especulação imobiliária, compra e venda. Lote barato, porque não tem, a maioria lá, né, não tem documento. Não estou falando do pessoal de Alvorada e de Jaruaru, não. Estou falando da região de Burareiro e muitos outros ali que a maioria não tem documento, né, e que entraram nesse oba-oba porque era terra barata, né, já que não tem documento, terra barata e terra boa, né. Então, assim, muita gente que lá atrás incentivou a entrada durante muito tempo
incentivou a permanência, né? E agora foram lá para tripudiar em cima da fogueira que fizeram na casa do pessoal. Pode fazer política. Eu escrevi sobre isso. Fazer política. Foram lá para estão lá para fazer campanha. A exploração né? política. Então, assim, isso é uma irresponsabilidade, assim, desculpa, mas agora as pessoas também, se resolve. Mas as pessoas que estão sendo agora a desintrusão, as pessoas que estão sendo, as famílias, vamos dizer famílias, estão sendo retiradas, elas exigem também a presença dos políticos lá, porque eles ficam sem... É porque, assim, isso é até meio covarde, sabe? Por que é covarde? Porque eles aproveitam exatamente disso. Mas não é covarde os órgãos públicos errarem, deixarem, fechar os olhos, não tomar as atitudes e agora bota o povo na rua? É exatamente isso, é uma covardia com essas pessoas, essas populações, com essas famílias. Não estou falando que é uma covardia, é covardia com eles. Por quê? Porque eles acreditam. Eles acreditam quando disseram, entra, que a gente vai dar um jeito de resolver. Eles acreditaram. Depois eles acreditaram quando disseram, não, segura aí, resiste aí, que a gente vai mexer os nossos pauzinhos lá em Brasília, a gente vai resolver, a gente vai conseguir esses documentos. E depois eles acreditaram quando receberam a notificação. Quando receberam a notificação para sair, eles acreditaram de novo nas mesmas pessoas e disseram, não cumpre a notificação não. Não atende a notificação não, que a gente volta para Brasília lá, a gente vai no Supremo, a gente vai não sei aonde, vai no CNJ. Não tem o que fazer. Mas depois Ramires, que foram lá, queimaram tudo, eles voltam lá para tripudiar em cima. Resolvia, Robson. Mas Ramires, há 40 anos atrás, não eram esses políticos que estão hoje aí, não. Eles acreditaram, foi no INCRA, eles acreditaram no governo brasileiro, eles acreditaram no governo de Rondônia, eles acreditaram nisso. E continuam acreditando. E as pessoas... Mas eles são vítimas também. É isso que eu estou dizendo. Assim, primeiro eu acho que é importante a gente dizer isso, assim. Assim como os índios também. Ninguém comemora, tá? Ninguém está comemorando. Não achem que tem indígena comemorando, que tem, sabe, assim, que a gente está comemorando, aplaudindo tudo isso que está acontecendo. Não. Não, verdade. Não, pelo contrário. São seres humanos. Porque dos dois lados. Dos dois lados, assim. Eu acho que a gente não tem que ficar fazendo o que a gente vê muito fazer, sabe? Assim, e isso é muito reprovável. De ficar uma competição de sofrimento. Não, tem gente que diz, mata os índios tudo logo. Isso é absurdo. Exatamente. Isso é um absurdo sem tamanho. Só um obtuso fala isso. Mas também a gente não pode abandonar e por outro lado, famílias. A gente também não pode, né, ignorar o fato de que essas pessoas acreditaram no Estado num determinado momento e continuaram acreditando nesses políticos que incentivaram a entrar, depois incentivaram a permanecer e agora estão lá tripudiando em cima da fogueira que fizeram da casa do cara. Eu acho que isso, assim, respondendo agora a pergunta principal, como que a gente resolve, né? Responda que nosso tempo já acabou. Isso, assim, era o Estado assumir a responsabilidade de chegar para essas pessoas e dizer, errei, vamos buscar um jeito de resolver, de reparar esse dano. Mas é isso que eu quero. Indenização, pode ser um reassentamento, pode ser... A forma de resolver, são várias. Agora, recentemente, teve uma área desapropriada para o INCRA, de 2.000 e tantos hectares. Aonde? Eu não sei exatamente a região, mas é aqui... Em Ariquemes? Não, é nessa região aqui, indo para Guajará, para Abunã, para essa região aqui. Não sei se é em Extrema, lá em Extrema, mas é nessa região para cá. Mas na região de Porto Velho. Aqui próximo a Porto Velho. E como essa, tem várias outras regiões aqui. Tem várias outras áreas que, se não foram, podem ser desapropriadas para essa finalidade. E essas pessoas existe programas para isso. Existem meios de se fazer isso. Agora, o que não tem, e aí eu volto a dizer, o que não tem é vontade política e político sério disposto a fazer isso. A chegar para essas pessoas e dizer, olha, estou aqui como servidor público, como parlamentar, vou trazer aqui os representantes da União, do Estado. Não baixa o discurso, tem que falar a verdade e buscar a saída. Vamos resolver. Certo. Não dizer que, fica aí que a gente vai dar um jeito de mexer os pauzinhos. Não tem pauzinho para mexer. O que tem que ter é seriedade na postura e dizer, olha, o Estado lá atrás errou,
Errou INCRA, errou FUNAI, errou seja lá quem for, a União, o Estado brasileiro errou. E agora que nós, como representantes desse Estado, reconhecemos esse erro e vamos buscar uma solução. Qual é a solução mais adequada para vocês? E sentar com esse povo e buscar a solução. Agora, não pode, a pretexto do sofrimento dessas famílias, que nós lamentamos muito, relativizar o direito dos povos indígenas. Sim, concordo. Que já vem há séculos, né, sendo espremido, massacrado, exterminado, né, e empurrados. Eles só estão naquela área porque quem assistir aquele documentário que eu te falei da década da destruição vai ver, e o território vai ver que eles foram empurrados para aquela área. E aquilo é um refúgio para eles, né? Então, assim, não pode, a pretexto de se sensibilizar com o sofrimento dessas pessoas, dessas não famílias... Não pode resolver um lado e deixar o outro abandonado. Relativizar o direito dos indígenas. Ramírez, lamentavelmente nosso tempo já acabou mesmo. É um tema complexo, extremamente complexo e extremamente polêmico no estado de Rondônia. Mas deixou muitos esclarecimentos para mim. Foi um prazer de entrevistar você, que é advogado das comunidades indígenas, e já foi do Ministério dos Povos Indígenas, você é um especialista. É muito polêmico. Eu espero que em outras oportunidades a gente volte aqui. Vamos aguardar que os atores políticos resolvam essa questão para atender os dois lados. Não pode atender só um em detrimento do outro. Exatamente. Aí quando se resolveu, eu chamar você aqui de novo para a gente tocar em outras discussões sobre essas questões indígenas e ambientais. Continue lá participando do nosso podcast em todas as plataformas. Continue lá. Assista também pelo site Rondônia Dinâmica, os outros sites também que estão reproduzindo pela TV Rema e pela TV, e agora pela TV Jovem Pan News. Um abraço e muito obrigado.